vai conversar conosco sobre o setor automobilístico dentro desse momento de tanta turbulência no mercado internacional. E a gente sabe que em setores de alta tecnologia, como o setor automobilístico, tudo faz diferença. Presidente, bom dia, seja muito bem-vindo. Queria começar perguntando para o senhor o seguinte: como é que as montadoras no Brasil conseguem se planejar, além da instabilidade interna que a gente já tem aqui, com dúvidas em relação à nossa economia, com essa turbulência gigante do ponto de vista externo? Não deve estar fácil não, né? Seja bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, bom dia a todos. De fato, nós estamos passando aí talvez pelo momento mais importante da nossa, né? Não bastasse a transição energética, mudanças na tecnologia, isso por si só já estava mudando muito a nossa cadeia de suprimentos, a realocação de produtos. E agora o que nós estamos enfrentando é uma total falta de previsibilidade com todas essas mudanças que têm acontecido. Presidente, muito bom dia, muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu gostaria de saber o seguinte: se a Anfávia também advoga aumento das tarifas de importação de veículos que já são bastante significativas aqui no Brasil, né? O Trump, por exemplo, impõe 25%, aqui no Brasil já são 35%, sem contar os outros impostos que acabam totalizando algo muito próximo de 100% para quem compra carro importado aqui no Brasil. Isso, o penalizado acaba sendo o consumidor. A Anfávia defende a ampliação, o aumento dessa alíquota de importação? Não, a Anfávia ela não tem defendido qualquer aumento de tarifa. O que ocorreu em 2015 foi uma redução a zero para as importações de elétricos, justificava naquele momento que era a introdução de novas tecnologias no Brasil e que foi feito um escalonamento para a recomposição dessa alíquota, retornando à alíquota original de 35%. E o que nós estamos diferente às mudanças que têm acontecido no mundo, que essa recomposição seja feita de imediato. Mas nenhum aumento de tarifa, é apenas uma equiparação da importação de veículos elétricos e híbridos aos veículos a combustão, que eram as alíquotas originárias. Presidente, muito bem-vindo ao nosso programa. Como é que essa guerra comercial vai afetar o setor automotivo no Brasil e o que fazer para proteger o nosso país? Olha, é uma situação preocupante. Vamos pensar o seguinte: um efeito direto nós não temos no Brasil. O relação dos Estados Unidos em termos do setor automotivo é uma relação baixa, à exceção de máquinas para construção. Mas nós temos um efeito muito grande, que é um efeito indireto. Vamos pensar bem, o México, que vem ganhando destaque na produção de automóveis nos últimos anos de veículos, inclusive superando o Brasil, e é hoje um dos maiores, 76% da produção do México é destinada aos Estados Unidos, com tarifa zero. Historicamente existe o acordo, então o México tem tarifa zero com os Estados Unidos. Ao se elevar a tarifa, como o governo americano elevou em 25%, e exigindo maiores investimentos dos Estados Unidos pelos fabricantes de veículos, é natural que o México perca volume para os Estados Unidos. Mas ele tem 7 fábricas e mais de 1.000 fábricas de componentes de autopeças. E para onde o México vai destinar o excesso de produção? É natural que seja para o Mercosul. Por quê? Porque o Brasil, o Mercosul, tem acordo de livre comércio com o México. Então, nós vamos ter no Brasil uma maior concorrência de produtos americanos, onde o custo de produção no México é mais baixo do que no Brasil. O acordo favorece a entrada desses produtos e principalmente porque as fabricantes são os mesmos.
Então, quando nós, brasileiros, vamos disputar investimentos com as matrizes fora do Brasil, vai entrar no jogo um novo componente, que é por que não utilizar o excesso de produção no México para abastecer o Brasil. Esses exemplos. Mas isso acontece com o Japão, ele exporta mais de 1 milhão de veículos para os Estados Unidos, a Alemanha exporta muito para os Estados Unidos. Então, toda essa mudança na cadeia e aliado à redução do mercado dos Estados Unidos em 1 milhão de unidades, isso vai gerar um impacto, sim, para o mercado brasileiro. Presidente, aí estamos conversando com o presidente da Anfávia, né, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Márcio de Lima Leite, aqui no Jornal Gente. Aí o resumo da ópera é o quê? O carro pode ficar mais caro aqui no Brasil, é isso? Olha, todas essas mudanças, elas podem encarecer, sim, elas podem encarecer o custo de produção. Hoje, se analisarmos o próprio custo do dólar, já é um aumento do custo de produção para os veículos. E isso, sem dúvida, em um momento de novas tecnologias, a indústria automobilística ainda importa muita coisa. Então, esses custos de impor todas essas alterações na cadeia de suprimentos, em questões geopolíticas, isso acaba resultando, sim, em aumento de custo. Logística, por exemplo. Logística, nos últimos anos, nós somos muito impactados pelo aumento no fluxo de importação de veículos no Brasil. E isso era, sim, um incremento de custo na produção e que, sem dúvida, acaba, de alguma maneira, sendo repassado ou absorvido por alguma montadora. Presidente, esse raciocínio em relação ao México vale também para a China, que pelo menos até agora tem ali uma tarifa proibitiva de exportação para os Estados Unidos? Pode ter mais carro chinês chegando no Brasil e chegando a um preço mais baixo? A China é uma parte nessa história. A China, ela tem hoje um mercado e ela produz mais de 30 milhões de veículos e ela tem uma capacidade ociosa muito grande. Então, a China, ela, pelo próprio volume e escala que ela tem e a necessidade de continuidade de produção, quando se tem uma redução da demanda mundial, como está ocorrendo esse ano e vai ocorrer, é natural que a China coloque os seus produtos no Mercosul. A gente vê claramente, a Argentina, agora recentemente, anunciou tarifa zero para veículos importados da China, até o limite de 50 mil unidades, o que é muito. E no Brasil, igualmente, eu vou te dar um exemplo, o mercado brasileiro está crescendo 7,3% esse ano. Desse mercado, desse crescimento, 61% é de produto importado. Então, quem que está capturando esse aumento de mercado são os importados. E isso, sem dúvida, é um impacto direto para a China, onde a China tem uma grande penetração nesse mercado. Presidente, há sempre dúvidas aqui no Brasil, uma discussão que se repete, que é renovada, não é? Periodicamente, com relação ao enfrentamento das montadoras nacionais brasileiras com a questão dos carros importados, né? Os chineses melhoraram muito a qualidade do produto, né? Os chineses não fazem mais aqueles carros Xing Ling no passado, fazem carros muito bem acabados, com alta tecnologia embarcada, etc. Enquanto isso, há muitas críticas também quanto à indústria nacional, à indústria brasileira, que, como historicamente tem dificuldades, ou sempre chega atrasada na introdução de novas tecnologias, tecnologias na implantação, no barateamento dos veículos, etc. Uma indústria que parece muito mais amparada, historicamente, né, muito mais amparada em benefícios fiscais, em proteção governamental, do que na sua própria eficiência. Isso é verdade? Isso ainda prevalece? Ainda é uma questão em relação à qual o setor se debate? Ou não? Ou é tudo mito? Não, acho que
evoluiu muito, sabe, Cláudio? A indústria automobilística hoje, nós temos um padrão de primeiríssimo mundo dos principais mercados. E hoje o Brasil, ele tem os produtos lançados no Brasil, são produtos que são comercializados no mundo inteiro. Por que esse volume de exportação não é maior? Em função do custo do Brasil. Nós temos um custo Brasil hoje, objeto de estudos independentes, inclusive junto ao governo, que o nosso custo de produção é um custo muito mais alto do que de outros países. E quando nós falamos da questão de subsídios, de questões fiscais, a China é o principal exemplo. A China hoje, inclusive a condenação que houve na Europa dos chineses, foi baseada em subsídios. Ela não foi dumping específico, mas foi subsídios. Então o governo chinês é aquele que mais estimula com benefícios fiscais, isenção de imposto de renda por mais de 3 anos, créditos fiscais. Agora, como qualidade e como produto, a China evoluiu muito, isso não tem a menor dúvida. Hoje a China produz veículos de muito boa qualidade, com questões tecnológicas, ela antecipou a eletrificação de veículos. Então, tudo isso que você fala da indústria chinesa é inequívoco, é de fato um melhoramento muito grande. Mas o Brasil tem sim melhorado os seus produtos e hoje nós temos padrão global para qualquer montadora instalada no Brasil. Presidente, para a gente falar um pouco do setor em 2025, fazendo uma projeção. Dólar elevado, impactando os custos e os juros elevadíssimos. Isso afeta o setor esse ano? Como é que o senhor avalia o andamento do mercado? O mercado tem crescido bastante no Brasil. Está num patamar ainda maior, mas nos últimos 3 anos o Brasil tem crescido de forma consistente. Nós estamos agora com uma média diária de emplacamentos, que ela vem batendo recorde dos últimos anos, e estamos aí da ordem de 10 mil, superando 10.300 veículos por dia de emplacamento. É um crescimento de 7,3%. Nós devemos fechar esse ano com mercado interno em torno de 2.800.000. Lembrando que nós já tivemos 3.700.000, 3.800.000, mas nós estamos recuperando. O Brasil chegou a descer abaixo de 2 milhões nos últimos anos, nos últimos 5 anos. Agora já estamos novamente em 2.800 e o Brasil irá continuar a crescer. Nós lamentamos muito algumas questões, principalmente juros. Juros não combina com o crescimento da nossa indústria. Essa taxa hoje, nós muitas vezes não divulgamos isso, mas basta a gente refletir, neste mês é o maior custo de financiamento da indústria do setor automotivo no Brasil. Imagina, nós estamos hoje uma pessoa para financiar um carro, a taxa, o custo de financiamento é em torno de 29% ao ano, o que é algo irreal. Então, e um setor que depende do crédito, historicamente das nossas vendas, 70% das vendas são vendas financiadas, e isso chegou agora no ano retrasado a 40%. Por quê? Porque o consumidor não está conseguindo acessar o crédito. Então, esse mercado estaria crescendo num ritmo muito maior. Nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o presidente da Anfávia, Márcio de Lima Leite, sobre o impacto na indústria automobilística, uma das principais do país, dessa guerra de tarifas comerciais aí pelo mundo, e também abordamos, claro, um pouco da produção nacional nesse momento. Presidente, obrigado pela entrevista, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, um grande abraço. Obrigada. Na sequência aqui do Jornal Gente, o Cláudio Humberto vai nos contar quem no setor público vai dar uma emendada agora, em feriado, maravilhosa. Sabe quando você junta um, junta outro e de repente descobre que você tem ali uma semana? Bem, já